A palavra da vida. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui hoje para darmos início ao estudo da primeira carta, primeira epístola de João, hoje o capítulo 1. Mas antes é necessário reafirmarmos o pedido que temos feito aqui em cada um dos estudos, que é que você não apenas ouça e curta, mas compartilhe também esse estudo com seus familiares e amigos para que eles também venham ser abençoados. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você poderá ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos ainda que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos, nossa escola bíblica. Então participe de pelo menos um deles e você poderá ver aí na descrição desse vídeo aí os dias e horários de cada estudo. Diante disso, então, desses pedidos, vamos para o estudo de hoje. E hoje eu pretendo ler todo o capítulo 1. São apenas 10 versículos, mas eu quero destacar alguns pontos aqui que são importantes para a gente entender não apenas essa primeira epístola de João, mas isso também serve como introdução, um pouquinho como introdução para o Evangelho de João, que a mensagem é bem parecida do Evangelho e das epístolas. Então, diz assim no capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Esse texto é muito rico e eu gostaria de ter muito tempo, porque tem muita coisa para poder compartilhar aqui nesse primeiro capítulo, mas eu quero ser bem objetivo aqui. Para isso eu preciso fazer uma pequena introdução da carta aqui, e essa introdução serve tanto para o Evangelho quanto para as cartas de João e Apocalipse de João, porque elas foram escritas mais ou menos no mesmo período. Então os estudiosos colocam que essas cartas, o Evangelho e o Apocalipse, eles foram escritos aí entre o ano 85 e 95 depois de Cristo, da nossa era. E nesse período em que foi escrito, o imperador do Império Romano era Domiciano, que foi o imperador mais sanguinário, que mais maltratou com crueldade, ou tratou com crueldade, maltratou e tratou com crueldade os cristãos desse período. Então, Domiciano realmente botava o terror aí na igreja. E João escreve essa carta, então, com o propósito de combater aí
uma heresia muito conhecida aí do primeiro século, que era o gnosticismo. Então eu não vou entrar nos detalhes aí do gnosticismo, mas você pode jogar aí, né, no Google, e você vai pesquisar aí gnosticismo do primeiro século. Melhor do que essa pesquisa no Google são os livros. Então poderia citar aqui vários livros para você fazer pesquisa de gnosticismo. Um deles é o livro do Justo Gonzalez, então a história da igreja. São 10 volumes. No primeiro volume ele vai tratar a respeito então desse gnosticismo do primeiro século ali. Ele vai gastar algumas páginas ali explicando um pouco a respeito desse gnosticismo. Se você tiver uma Bíblia de estudo também, você vai observar esse detalhe aí na introdução dessa carta de João. Então você pode observar isso. O que eu quero trazer aqui para o nosso estudo de hoje, e ser bem objetivo, depois dessa pequena, bem breve mesmo, introdução aí que nós demos aí, é a respeito de Jesus Cristo, de quem ele é. Então, o apóstolo João vai tratar isso aí do versículo 1 até o versículo 4, a respeito de Jesus, combatendo assim, de forma bem sábia aí, o gnosticismo que era pregado na época, e depois ele vai trazer então uma mensagem que a gente pode ver aí do versículo 5 até o versículo 7, que vai falar a forma como nós devemos nos portar. Então, se andarmos na luz, né? Versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, algo que a gente tem tratado em muitos estudos aqui, quando nós vimos então 1 Pedro, 2 Pedro, algumas outras epístolas aí de Paulo, que eu tive aí o privilégio de compartilhar aí com os irmãos, é a respeito da unidade da igreja, da comunhão. E venho frisando muitos dias que temos passado, nesse período que temos passado aqui no nosso país, no nosso Brasil, nesse mês, então, nesses últimos meses aí, a respeito de eleições, como que esse tema tem dividido a igreja, mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Citei também Agostinho, que fala naquilo que é essencial, unidade, naquilo que não é essencial, liberdade, em tudo caridade. Então, um princípio que Agostinho tira das Escrituras é esse, de lutarmos, batalharmos pela unidade na igreja. Jesus falou que um reino dividido não subsiste, e a igreja nunca será dividida. Ela nunca será dividida, porque a igreja é eterna e foi comprada com o preço do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós, como cristãos que somos, devemos colocar certas coisas de lado e buscarmos essa comunhão. Depois ele vai tratar aqui nos versículos 8, 9 e 10 das coisas que afirmamos. Se afirmamos uma coisa, mas fazemos outra. Então, não vou entrar aqui em cada um desses 3 versículos, porque para mim o cerne desse capítulo é a unidade, que é separado primeiro em quem é Cristo, e depois dessa forma, então, como afirmamos uma coisa, mas fazemos outra coisa. Então, é muito importante esse versículo 7, que é então esse meio, esse cerne, esse centro, o centro desse capítulo, então, que é andarmos na luz como Jesus andou na luz. Jesus, ele sempre buscava comunhão com o Pai e buscava comunhão com os apóstolos, com os discípulos. Ele exortava, mas ele também ensinava, mas ele também trazia essa unidade
sabendo o que Judas iria fazer, um dos 12, Judas Iscariotes, né, um dos 12, o que iria fazer, ele não colocou ele para fora, mas ele buscou sempre a unidade. E depois, então, próximo ali, né, na última semana de Jesus em vida, ele fala com Pedro, né? Pedro, quando tu te converteres, fortifica ali os seus irmãos, fortalece os teus irmãos. Então, essa necessidade que nós temos, então, de andarmos em unidade, não tem como nós fortalecermos uns aos outros se não for através da unidade. E o sangue de Cristo está acima do que qualquer partido político, qualquer tipo de divisão na igreja. Nós precisamos zelar pela igreja do Senhor. E nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que a igreja é a noiva de Cristo. Então a igreja é a noiva. E a noiva tem um noivo. E ai daquele que toca na noiva do Senhor. Então que nós venhamos zelar pela unidade da igreja, porque um reino dividido não pode subsistir, e que você entenda o nosso papel como igreja de sempre promovermos então essa unidade. E a sétima das 8 bem-aventuranças que estão ali em Mateus, no capítulo 5, a sétima bem-aventurança é bem-aventurados os pacificadores. Nós somos pacificadores. Nós não devemos dividir a noiva de Cristo por motivo algum. Em tudo, unidade. Pense nisso, pratique isso e que o Senhor te abençoe.